O Vasco vive expectativa para o jogo contra o Grêmio e engatar a terceira vitória em 4 jogos. Renato Gaúcho tem dúvida na equipe titular e já enviou a lista e ela acaba de ser revelada. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nesse sábado para levar você para pertinho de todas as informações do Vasco e, é claro, você, torcedor vascaíno, vai ficar sabendo de tudo aqui no canal. Mas antes, peço humildemente a sua moral, seu like avisa para a plataforma que falar de Vasco é positivo, traz sorte pro Vascão e, é claro, a gente sai aqui da punição imposta pela mesma, né? Então deixa o seu like para dar aquela moral e não esqueça, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo. Corre ali, botãozinho, rapidinho, você fará parte do canal que foi criado só para você. Nesse vídeo vamos revelar a lista e Renato Portaluppi pode ter mudanças. Vamos falar bastante sobre o jogo contra o Grêmio amanhã. Terceira vitória em 4 jogos, sequência fantástica no Campeonato Brasileiro, só depende do Vasco. E, é claro, vamos falar muito sobre isso. Olha só, quero começar esse vídeo aqui trazendo para vocês a lista de relacionados e a gente vai falar aqui os jogadores que estão à disposição do técnico Renato Portaluppi. Olha só, goleiros, Léo Jardim, Fuzato e Pablo. Eu acho que não tem nenhuma dúvida, né, em relação à titularidade do Léo Jardim. O Fuzato e o Pablo, eles não fazem nem sequer um pouco de sombra, né, ali na meta vascaína. Então, não temos dúvida que o Léo Jardim será o goleiro titular no jogo contra o Grêmio. Laterais, e aí vem um ponto forte, né? Até o próprio Renato Portaluppi falou sobre essa posição, falou que está bem servido nessa posição, até dobrou, né? No jogo contra o Cruzeiro, né? Essa posição ali jogou Paulo Henrique e o Puma juntos, jogou Cuiabano e Piton juntos e temos essas 4 opções. Puma, Rodrigues e Paulo Henrique pelo lado direito e Cuiabano e Piton pelo lado esquerdo. Aí a gente entra numa dúvida, né? Porque o Cuiabano é titular absoluto hoje do Vasco na lateral esquerda. Vem jogando muita bola, muita disposição, muito participativo, um jogador que está sempre à frente, é um jogador que está sendo hoje, né, um grande reforço. Eu tinha falado aqui na chegada dele, o melhor reforço que o Vasco trouxe para mim foi o Cuiabano. E, claro, titular absoluto. Já do lado direito, o Renato Portaluppi tem uma dorzinha de cabeça. Sabe por quê? Porque Paulo Henrique, o PH, tá muito mal. O Paulo Henrique não vem tendo uma sequência tão interessante assim de bons jogos, né? Não foi convocado pela seleção brasileira para os amistosos do dia 26 contra a França e da Croácia no dia 31. Então a gente vai ter aí a baixa, né, do Paulo Henrique na seleção brasileira. E, claro, podemos também ter a baixa do Paulo Henrique no jogo contra o Grêmio, tá? A situação do Paulo Henrique não é tão simples assim, o Renato pode mudar essa lateral direita. Olha só, os zagueiros, Cuesta, Saldívia, Robert Renan e Lucas Freitas, né? 2 opções pelo lado direito e 2 opções pelo lado esquerdo. Do lado esquerdo, Robert Renan, titular absoluto. Lucas Freitas não faz sombra no Robert Renan. Do lado direito tem muito questionamento em relação a Cuesta ser reserva e até mesmo às vezes ser cortado, né? Isso porque o Cuesta era titular absoluto com o técnico Fernando Diniz e o Alan Saldívia ganha a vaga, vem jogando bem, né? Diga-se de passagem, e não está dando brechas para o Cuesta voltar, retornar à equipe titular. É uma boa briga ali pelo lado direito, mas o Saldívia deve ser a opção mantida pelo técnico Renato Portaluppi ali pelo lado direito da defesa. Os volantes, Hugo Moura, Barros, JP, Thiago Mendes e Tietê. 5 volantes para 3 vagas, que é a forma que o Renato Portaluppi joga hoje, nos inícios, pelo menos no início das partidas. Então, no jogo passado, tivemos Hugo Moura, Tietê e Thiago Mendes titular, certo? Os 3. Esse jogo tem a volta do Barros. O Barros que, apesar de ter sido expulso contra o Cruzeiro, fez 2 gols naquela ocasião. Então, tem um peso significativo sim nessa escolha. E também a gente precisa trazer aqui que o Hugo Moura não foi muito bem nesse jogo, né, contra o Fluminense, principalmente na jogada do primeiro gol. Apesar de ser um jogador que agrega muito, na minha opinião, um jogador que tem ali um diferencial, disposição, vontade, força, impulsão, é um jogador que é importante para o elenco. A titularidade já é outra coisa que tem que ser momento, né? Então o Renato Gaúcho, na minha opinião, deve vir com Barros, Thiago Mendes e Tietê. Tá? Apesar de eu achar que o JP tinha que entrar nessa vaga do Tietê aí, tá? Mas não vamos questionar o Renato Gaúcho que está trazendo vitória, né? O Tietê pode ser até o 10. Se o Vasco vencer, não tem problema nenhum. Bom, esses são os volantes. Então eu creio muito que Barros, Thiago Mendes e Tietê sejam os titulares. Os meias, Johan Rojas, Nuno Moreira e o esquecido Matheus
França também vai para o jogo e, claro, né, um jogador que era muito questionado pelo torcedor vascaíno, Matheus França, até então não vem tendo boas oportunidades com o técnico Renato Gaúcho, não deve estar performando nos treinos, né, jogando bem nos treinos, nos jogos, principalmente nos coletivos, e, claro, vindo aí de boas participações do Johan Rojas, mas o Nuno vem sendo titular. Não que o Nuno venha jogando tão mal assim, caiu. O Nuno teve uma pequena queda no seu rendimento. E o Rojas, quando entra, muda o jogo. É um jogador com muito boa bola parada, um jogador que dá assistência, um jogador que é participativo, então acaba ali que o Renato Portaluppi, pode ter uma dorzinha de cabeça aí para escolher entre Nuno Moreira e o Johan Rojas nessa partida que o Vasco joga contra o Grêmio. Mas a escolha do Nuno Moreira eu entendo, é porque quando o Renato Gaúcho vai mudar o sistema de jogo do Vasco, abre mão dos 3 volantes, é muito mais fácil colocar o Rojas do que o Nuno, porque o Nuno faz uma questão um pouco mais aposicional, retornando para receber essa bola, cai um pouco mais pelo lado, né? Então o Rojas talvez seja a opção no banco de reservas e o Nuno titular muito mais, porque o Rojas é um jogador que pode modificar o Vasco na partida quando entra, quando o Renato quebra a sua ideia inicial. Mas acredito muito que o Nuno Moreira seja o titular exatamente por conta disso, tá? E claro, temos aí os atacantes, e aí entra muito questionamento. Tem o Marino Inestrosa, o Adson, que também joga pelo ataque pelo lado, né? O Andrés Gomes, o Spinelli, o Brenner e o David. Se o Renato Portaluppi manter aquilo que ele entrou contra o Fluminense, entra o Andrés Gomes e entra o David. Eu creio que será assim. Espero contar um pouco mais também, né, com o Marino Inestrosa, né? O que está acontecendo com o Marino Inestrosa dentro do CT Moacir Barbosa? Será que ele está tão mal assim? Será que ele não está treinando bem? Será que ele está muito abaixo? Porque fisicamente já deu para recuperar. Fisicamente já não tem mais desculpas, né? E claro, para um jogador se recuperar de forma impactante, né, de forma otimizada, ele precisa também jogar para ganhar ritmo de jogo. O Marino Inestrosa, todos os jogos que o Renato Portaluppi, desde que assumiu, não teve nenhuma oportunidade, hein? Então vamos observar esse cenário, porque foi um investimento alto do Vasco na janela, né? Atravessou a negociação com o Boca Juniors, o Marino acaba de aceitar vir para o Vasco, não quis ir para o Boca Juniors da Argentina, abriu mão de uma competição, né, sul-americana de mais alto nível para jogar no Vasco e não vem jogando. E claro, a moral do jogador cai um pouco porque ele poderia, exemplo, tá, como titular lá no Boca Juniors. Enfim, escolha do Renato Portaluppi para mim, nesse 4-3-1-2, nesses 2 atacantes, na minha opinião, David e Andrés Gomes devem aí assumir a titularidade. Então, o provável Vasco para enfrentar o Grêmio amanhã no Caldeirão de São Januário: Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, o Saldívia e o Robert Renan na zaga e o Cuiabano na lateral esquerda. Barros, Thiago Mendes e Tietê formando o trio de volantes e o Nuno Moreira, o meia mais avançado. No ataque, Andrés Gomes e David deve ser o time que deve enfrentar o Grêmio amanhã. O Renato Portaluppi só vai decidir isso lá no vestiário, né? Conversando com ele ali na saída da coletiva, eu perguntei, e aí, como que é definido o time? O Renato falou, não, eu treino ali, eu testo no treino, mas eu não defino nada. A minha definição é dentro do vestiário, assim que a gente vai entrar dentro de campo, para todo mundo estar ligado, para todo mundo estar à disposição, para todo mundo estar no 220 já preparados para o jogo. Palavras do Renato Portaluppi, tá? Então, a situação é essa, o Vasco observa, né, aí essas movimentações dentro do elenco. Lembrando que amanhã o Vasco encara o Grêmio às 4 da tarde no Caldeirão de São Januário, os ingressos já estão esgotados, não teremos espaço para nada amanhã em São Januário. E claro, Davi Lacerda do Espírito Santo, árbitro de apenas 30 anos, vai ter que encarar o Caldeirão lotado para apitar o jogo entre Grêmio e Vasco, Vasco e Grêmio. Muitas caravanas também, né? Eu tive num programa de gremistas e, na verdade, da TV, da Claro TV, que passa no 527, é um programa de esporte. Estive nesse programa hoje pela manhã e conversando sobre Grêmio e Vasco. O Grêmio também vem de uma sequência de 4 jogos sem perder e o Luiz Castro acredita muito em uma vitória contra o Vasco. Enfim, vamos observar 2 equipes em alta no Campeonato Brasileiro. 3 pontos separam o Grêmio do Vasco. O Grêmio está à frente a 3 pontos. E o Vasco está ali de olho em beliscar ali o Grêmio na tabela de classificações. Queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. Lembrando que daqui a pouco eu volto com mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas. Não esqueça, deixe seu joinha, ajuda a gente a sair da punição imposta pela plataforma. Valeu!